Olá pessoal, vou trazer aqui para vocês hoje um assunto interessante para a gente colocar em prática e trabalhar com o sistema de alinhadores, o sistema Invisalign, que são a necessidade de sobrecorreções ortodônticas. As sobrecorreções ortodônticas elas são muito utilizadas convencionalmente na ortodontia analógica, bracket, fio, utilizando alças, elastique, elásticos em corrente, sobredobras. E essa rotina ela é feita de forma muito empírica e intuitiva na clínica, uma vez que nós já somos habituados e automatizados a fazer sobrecorreções, fazer sobredobras. Porque quando a gente faz uma ativação de algum sistema, a gente depende da resposta biológica. E é comum a gente supervisionar essa sobreativação com consultas recorrentes na clínica, com um período variável de técnica para técnica, de protocolo para protocolo, de ortodontista para ortodontista. Acontece que quando a gente começa a trabalhar com o sistema de alinhadores, a gente não consegue visualizar de que forma que a gente pode tratar essas sobrecorreções. Até porque a gente não conhece muito bem ou não tem muita vivência clínica com os alinhadores. E quando a gente olha um setup, por exemplo, quando a gente olha essa necessidade de planificação do plano oclusal anterior, a gente sabe que nós vamos precisar fazer intrusão dos incisivos inferiores. Acontece que quando a gente lidar com um setup virtual, é difícil compreender de que forma a gente vai trabalhar com as sobrecorreções para poder chegar nessa correção ou nesse nível de correção ortodôntica. Atentem aqui que a gente tem um nível de plano oclusal corrigido nesse estágio de movimento, com 23 estágios programados pelos alinhadores, ou programado pelo CleanCheck, ou programado pelo algoritmo. E aí cabe ao ortodontista fazer a individualização relativa àquela correção, àquela estratégia de tratamento que a gente está fazendo. No caso aqui, a gente precisa levar em consideração um fator que muitas vezes esquecemos de aplicar, porque a gente está lidando com um setup virtual e a gente tem a dificuldade de encontrar essas estratégias de tratamento ou buscar na nossa caixa de ferramenta a necessidade de sobrecorreção para em eventuais padrões faciais sobrecorrigir mais moderadamente ou no nível menor. E se a gente observar, nós ainda temos mais 5 estágios de movimento em que eu programei fazer a sobrecorreção e além do que a gente realmente necessitava. Ou seja, essa curva anterior aqui, com sobrecorreção dos incisivos inferiores, maior do que os incisivos laterais e também maior do que os caninos, ela foi feita de forma proposital para compensar um padrão muscular do paciente e a gente conseguir que, no caso, esse paciente ele é um padrão braquifacial, é um paciente com uma atividade muscular dos músculos mastigatórios um pouco maior, e aí nesse momento a gente pode solicitar sobrecorreções. E olhem aqui, articulando a região anterior, como que nós finalizamos esse caso. E aí a gente tem uma restrição, porque a gente está vendo aqui um caso de mordida aberta e a gente tem dificuldade de entender que nem sempre isso vai acontecer. Essa mordida aberta ela foi colocada como um nível de sobrecorreção, ou seja, se nós tínhamos o objetivo de alcançar um nível X e os aparelhos ortodônticos eles são imprevisíveis em sua plenitude, eles alcançam uma certa previsibilidade, porque eles também sofrem interferências dos padrões biológicos. Então os padrões biológicos nem sempre respondem ao objetivo
ou ao nível de correção que nós programamos no CleanCheck. Então nós temos que equilibrar a matemática, a engenharia, que aí no caso é o nosso CleanCheck, e a resposta biológica do paciente. Então nesse nível de tratamento a gente precisa compreender que é necessário fazer sobrecorreções para que a gente alcance dessa forma de um resultado bastante satisfatório e muito próximo daquilo que a gente quer em um set de alinhadores. Então observem o resultado final que foi programado para o paciente no setup e o resultado final que foi alcançado com todos os movimentos previsíveis, utilizando todos os 28 estágios de movimento, ou seja, a mordida aberta que acontecia no setup, a gente não visualiza clinicamente nesse tratamento. E se a gente necessita de correção ou sobrecorreção no sentido vertical, a gente também necessita de sobrecorreções no sentido sagitais, nos 3 planos de espaços da movimentação. Então atentem aqui que os incisivos eles precisavam de uma vestibularização, movimento de translação bucal, os incisivos centrais, mais do que os incisivos laterais. E a gente sabe que o ponto de aplicação de força é na coroa dentária. Então, a tendência de fazer a movimentação dos incisivos centrais para frente geraria um movimento de inclinação da coroa. E para contrapor esse movimento, a gente precisa sobrecorrigir com os movimentos de correção radicular acontecendo aqui nos incisivos. Então aqui a gente tem um resultado registrado em fotografias. As fotografias acima mostrando o nível de correção e de excelência que a gente alcançou com um set de alinhadores, diferente do que a gente tinha mostrado no setup. O que estava no setup não aconteceu em sua magnitude, mas foi utilizado todos os alinhadores para chegar nesse resultado final de sobrecorreção e também de perfeição e de exatidão, utilizando os conceitos e princípios básicos de sobrecorreção da ortodontia, que não é nenhuma novidade para os ortodontistas. Então eu tenho muitos colegas que perguntam: Guilherme, mas eu acho difícil essa previsibilidade. Mas ao mesmo tempo a gente precisa fazer, a gente precisa usar conceitos de sobrecorreção, e é claro que no começo a gente vai ter muito mais insegurança. Então eu queria trazer para vocês esse caso clínico que eu achei bastante interessante. É um tratamento realizado em 28 estágios. Se você gostou desse vídeo e acha que esse conteúdo pode ajudar outros colegas, então compartilha, dá like, ativa o sininho e faça esse conteúdo chegar a outros colegas para que tenham mais acesso e que a gente consiga chegar realmente e ajudar outros colegas que estão iniciando no sistema. Até a próxima.